primeiro lugar, eu queria dizer assim, que eu falei com o Nicolas e a gente achou que era interessante tentar não usar o microfone. Acho que torna a coisa mais informal, assim, e aí também se vocês puderem, por isso, né, sentar um pouco mais perto, se acharem que não vai dar para ouvir muito bem, mas eu vou tentar falar, né, da forma mais alta que eu puder. E, em segundo lugar, assim, né, pedir que se vocês, de fato, né, em qualquer momento tiverem comentários, podem interromper à vontade, né, acho que a ideia é que seja o mais próximo possível de uma conversa, né, assim, quando a Lilian ela me convidou, né, para o colóquio, ela colocou um pouco essa proposta de que eu trouxesse algo, né, que tivesse a ver com a minha pesquisa do doutorado, né, porque eu trabalhei na tese. Então, de imediato, surge aí essa questão de retomar o conceito de afeto, que foi algo que eu trabalhei para pensar o cinema no meu doutorado. Mas, assim, dentro dessa trajetória, né, dentro desse período em que a pesquisa passou por muitas transformações, né, algumas questões foram despontando, né, algumas delas eu consegui desenvolver um pouco melhor, outras não, né, e assim, essas ramificações que vão aparecendo, que a gente vai cortando no meio do caminho, e aí eu né, fiquei feliz com o contexto e decidi que talvez seria até mais interessante, né, trazer algumas dessas inquietações, né, que ficaram ao longo do percurso, tentar de alguma forma articular isso, ou pelo menos propor um modo, né, de estabelecer algumas associações, né, alguns pontos de contato, e aí claro que assim, isso me leva a dizer também que eu vou trazer talvez assim, mais perguntas até, né, questionamentos meus mesmo. Então, vai ser muito bom, né, se eu puder ouvir de vocês, né, como isso soa, né, para vocês, né, comentários, se é por aí, né, se vocês concordam, né, com algumas das proposições que eu coloco. Né. Então, acho que até pelo contexto do colóquio, eu pensei primeiro talvez uma articulação demasiadamente ampla, né, pensar afeto, corpo e política. Né. Primeiro porque essas três coisas me parecem desde sempre muito relacionadas, muito imbricadas, né? E também porque, né, aponta para várias direções. Né? O próprio conceito de afeto aponta para várias direções, e quando a gente começa a desdobrar as múltiplas possibilidades de abordagem, né, em que a gente propõe uma discussão política a partir do afeto, né, a partir de uma certa visibilidade do corpo, né, e aí quando a gente começa a juntar essas esferas, né, essas diferentes instâncias, as possibilidades são enormes. Então, desde já eu digo que eu vou propor um recorte talvez bastante específico, né, se alguns de vocês leram o pequeno resuminho que eu mandei, né, que foi publicado como uma proposta para a nossa conversa hoje, né, vocês vão perceber que talvez, inclusive, esse esforço de articulação apareça de modo não muito autoevidente, digamos assim. Né? Então, eu queria inicialmente até apontar um pouco, né, quais são essas diferentes, ou pelo menos duas grandes abordagens que eu vejo possíveis, para depois propor o recorte específico e a gente poder conversar e ver algumas imagens também, né? Sobre as imagens que eu trouxe, sobre as obras, sobre as questões que vêm me despertando curiosidade, uma espécie de desconcerto até, e questionamentos, eu diria que são imagens muito heterogêneas, para dizer o mínimo. Né? Então, claro que isso torna mais desafiador a articulação, mas ao mesmo tempo acho que permite trabalhar uma ideia de visibilidade, de regimes visuais num sentido mais amplo. Então, para começar, eu fiquei pensando, né, tem sido ao longo, né, foi ao longo do doutorado, que eu concluí recentemente, em abril, foi um desafio e um ponto de tensão e quase de ansiedade mesmo. Trabalhar com um conceito que tem tido tanta recorrência, né, na discussão acadêmica, na discussão da esfera institucional da arte. Então, ao longo desses 4 anos, eu vi exposições sendo propostas em que o enfoque curatorial falava muito, né, sobre essa arte que lida com afeto, no cinema, na crítica, na teoria, na prática cineclubista e outros debates, o pessoal falando sobre o afeto em relação a determinada obra, a determinado filme, né, passando por algo que eu acho que até precede tudo isso, que é o modo como essa palavra permeia o nosso cotidiano, como a gente faz uso dela com muita frequência. Então, o primeiro desafio sempre foi o de buscar, né, ao mesmo tempo, não um
uma posição de arrogância, de devorar esse senso comum, que é muito importante para a gente, né? Ou seja, toda essa carga que a gente encontra no uso da palavra e que faz com que ela seja importante para a gente, que a gente volte para ela, para dar conta de toda uma experiência e de toda uma rede de relações, mas ao mesmo tempo propor uma leitura, uma abordagem dessa palavra como conceito, né? Como conceito teórico. Então, e acho que isso remete mais até, né? Pensando como conceito, a esse fato mesmo de que, enquanto alguns filósofos, alguns teóricos optam, né, por criar seus neologismos, que é inclusive uma maneira de criar mais radicalmente, né, esse desprendimento, né, de se despregar desse uso cotidiano pelo qual as palavras estão permeadas, outros investem nessas palavras buscando aí definir algumas especificidades que dotam ela de uma carga conceitual. Acho que o afeto, ele sem dúvida se coloca nessa segunda situação, né, que é uma palavra de amplo uso, mas nem por isso descarta, pelo contrário, torna mais desafiador o esforço de dar né, de inserir dentro de um arcabouço conceitual. Então, eu diria, para começar, né, que vocês podem até me ajudar a complementar isso, mas de cara, quando a gente fala do afeto, a gente pensa primeiro num uso aí em que a palavra quase se confunde com a ideia de afetividade, relação afetiva, amor, até uma ideia de carinho, né? E isso com muito afeto, com muita... o afetuoso, né? A ideia do afetuoso, do contato afetuoso, da relação afetuosa. Então, nisso a gente tem uma forte carga positiva e uma forte carga, claro, relacional, né, nessa palavra. Um outro sentido que imediatamente vem à mente é essa ideia do afetar e do ser afetado, né, que também está bem marcado aí no nome. Né? Então, em primeiro lugar, né, o que eu queria dizer é que esses dois grandes eixos, eu diria, são extremamente importantes para pensar o conceito. Né? Em primeiro lugar, porque, de fato, quando a gente fala desse afetivo para lidar com a dimensão das relações, a gente está querendo dar conta de algo, né, que ultrapassa uma dimensão social, econômica, institucional. Né? O afetivo é sempre aquilo que remete ao engajamento nosso. E, por outro lado, eu tenho falado agora um pouco dessa ideia, muitas vezes, do afeto para se referir a uma relação amorosa, né? Seja sexual, erótica ou não, ou fraternal, ou familiar. Ela vem também com essa carga de não tem algo que me move a me aproximar das pessoas e a criar vínculos e a criar contato. Então aí já tem um elemento que é importante para o conceito, que é essa ideia de algo que precede o domínio da racionalização, né? de uma formatação pela consciência de como a gente compreende o modo como as relações se estabelecem. Algo que, às vezes, até a despeito, né, dessa racionalização, continua nos movendo, continua nos impulsionando para o engajamento. Por outro lado, né, o afetar e ser afetado já faz uma espécie de movimento quase inverso. Se no primeiro caso a gente busca ancorar, né, a ideia do corpo, né, desse pré-consciente, né, o que se fala também como assubjetivo, né, o afeto muitas vezes desafia essa figura de um sujeito que discerne e cria um sentido da sua experiência, né, de uma trajetória, de uma experiência, para cair muito mais no âmbito da superfície, da pele, dessa dimensão corporal, até como alguns autores falam do visceral, né, disso que é muito mais da materialidade do corpo do que propriamente das projeções, de uma ideia de interioridade desse sujeito, né, daquilo que ele processa, como ele cognitivamente mesmo, né, o modo de agir, de fazer um recorte, né, de especificar um pouco mais a que é que o afeto se refere, né, que é essa dimensão pré-consciente, né, a subjetiva. Por outro lado, quando a gente fala em afetar e ser afetado, parece que a gente vai ampliar a possibilidade de falar em afeto, porque a gente já não está falando apenas de um tipo específico de engajamento com o outro. Né? E aí, se nesses exemplos que eu dei, né, aos quais a gente se refere, né, cotidianamente para falar de afeto, quase sempre isso aparece como algo de muito afirmativo, de uma composição mesmo, além de forças entre esses corpos, entre essas pessoas, entre esses sujeitos. Por outro lado, quando a gente fala em afetar e ser afetado, isso se dá de múltiplas formas, né? De múltiplas formas e muitas vezes oscilando aí. Né? Então, falando desse afetar e ser afetado, né, eu já queria começar demarcando mais claramente que uma perspectiva da qual eu parto mais fortemente é de como o afeto é compreendido aí numa longa linhagem de discussão, né, teórica e filosófica, que tem uma espécie
que a genealogia remete um pouco para Spinoza, o filósofo holandês, onde ele fala justamente dessa ideia de composição e decomposição de relações e de como nesse movimento de criar essas relações a gente vai tendo nossa potência oscilando, né, ao longo de uma duração. Então aí a gente também tem essa ideia de uma intensidade, né, corpórea, afetiva, que vai oscilando ao longo do tempo, quase que, digamos, para mais e para menos. Então, qual é o outro elemento que vem aí? Né? Esse elemento também do negativo. Então, se a gente fala em composição, a gente também fala em decomposição. E aí, não por acaso, Spinoza ele vai... Né? E aí eu sempre falo, né, eu queria também esclarecer que quando eu falo de Spinoza, eu inevitavelmente parto de uma mediação aí que é da filosofia do Gilles Deleuze, em que ele faz toda uma, eu diria que é mais do que uma releitura mesmo, que ele cria muito a partir da filosofia de Spinoza então, né, já esclarecendo, quando eu falar de Spinoza, geralmente, né, parto dessa mediação. Então, falando dessas oscilações, né, dessa variação e intensidade afetiva do corpo ao longo, né, de um tempo que a gente chama de duração, justamente porque não é esse tempo necessariamente cronológico, linear, espacializado, né, mas não por acaso, então, Spinoza vai falar das duas grandes tonalidades afetivas, que é a alegria e a tristeza. E aí a gente já começa a perceber, né, que há uma abertura desse conceito para algo um pouco, né, pelo menos que problematiza e que complexifica um pouco essa ideia do tem muito afeto por você. Né? Não necessariamente esse afeto é sempre algo que aumenta a nossa potência, algo que permite uma composição de relações, aí ter pontos de contato, junturas, né? A partir daí criar modos de criação mesmo, de convivência, digamos assim. Então, dentro dessa longa, né, dessa longa trajetória do conceito, a gente tem esse interesse, que aí desde já eu acho que se coloca como político, né, que é pensar essas diferentes intensidades afetivas e aí pensar também a potência e a impotência, né, dos corpos, dos nossos corpos, né, de diferentes corpos, e como a política, ao incidir sobre os nossos corpos, ela também investe nessa dimensão afetiva que gera potência e impotência, que permite uma composição de relações e uma decomposição. Então, claro, assim, como eu tinha falado eu usei uma palavra, né, que é uma palavra de extrema complexidade, eu falei no amor, por exemplo, né, essa palavra tão polissêmica, tão inabarcável por qualquer tipo de tentativa de restringir o que a gente compreende por esse nome, né? E aí, né, se eu disse que tem algo aí no afeto que está para além dessa formulação, né, da ideia do amoroso, da relação amorosa, né, por outro lado, talvez esse primeiro nome, digamos assim, já nos ajude a pensar, né, de que a gente fala especificamente quando está falando de uma dimensão afetiva. Né? Essa dimensão, como eu falei, assubjetiva, pré-consciente, então não necessariamente formada, no sentido de que já investida de significações, o que já implica aí um investimento da racionalização, da consciência, da cognição. Né? Então, basta para pensar, né, quando a gente fala desse vínculo amoroso, que ele excede, digamos assim, ou ele envolve múltiplas outras instâncias que não apenas a dimensão afetiva, né? Basta a gente pensar na longa história cultural de como o amor vem sendo representado, vem sendo formulado e problematizado, para a gente ver que tem muitas outras dimensões aí que não são apenas afetivas. Dimensão econômica, social, religiosa, política. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no amor cortês, a gente vê o quanto, né, a instituição do casamento estava vinculada a uma discussão sobre o que era ou não amor. Se o amor era possível no casamento, se ele apenas era possível no casamento, mas pelo contrário, né, o casamento envolvia uma dimensão institucional, social, de interesse, econômica, que era quase alheia, né, o paradoxal em relação ao que se compreendia como amor, ou pelo contrário, né, que o casamento era a instância de realização, né, desse sentimento, dessa possibilidade afetiva. Então, o que a gente tem aí são essas múltiplas instâncias, e aí o tempo todo, quando a gente fala do afetivo, né, e aí é uma primeira, até uma defesa bem veemente do conceito, essa ideia de que o afeto está sempre permeando outras instâncias, outras dimensões, então não dá para a gente falar de uma experiência pensando o afetivo, né, e lidando com ele como algo que
pode ser isolado, que pode ser pensado separadamente desses outros aspectos. Né? Isso vai ser importante para algo que eu vou falar posteriormente. Mas justamente para trazer essa ideia de que a gente, né, o afeto dá margem a muitas outras discussões, né, eu queria também propor uma outra ideia, que é a questão do medo, né, que é algo que também é diretamente, que é extremamente relevante para pensar a política, né, pensar como a política nos afeta, como a política permeia nossas relações. Então, se a gente fala em medo, a gente fala em primeiro lugar, né, a gente pode desdobrar mais uma vez essa discussão sobre o medo em pelo menos duas instâncias, aí, pelo menos duas questões principais. Né? Primeiro, você pode falar dessas táticas, né? Eu coloco políticas / policiais, né? Pelo acúmulo dessa própria discussão, essa dimensão institucional, né? Assim, formalizada, se ela de fato a gente pode nomear isso como política. Tem alguns autores que propõem essa separação, que dizem que a política é uma outra coisa. O Jacques Rancière vai falar que a política sempre envolve dissenso, envolve aí uma quebra justamente com essa dimensão, né, formalizada, institucional, em que as relações sociais se estabelecem. Mas pensar em como tem sido muito recorrente, né, e muito forte, eu acho, né, não sei se acontece com vocês, mas a minha experiência de 2014 pelo menos veio muito permeada nisso, né, de como a política ela investe diretamente no medo, né, e o medo como um veículo de potência, um veículo de submissão, um veículo de retração. Né? Então, a gente pode pensar em como o bloco social está permeado por uma questão afetiva que é muito política. Né? Então, a gente poderia pensar em vários exemplos. Quando eu estava até pensando na apresentação, eu lembrei de uma discussão que eu tive com meus alunos, em que a gente trouxe um caso recente, que não sei se vocês acompanharam, de uma suspeita de contaminação por ebola em Cascavel, no Paraná. Vocês viram isso? Viram algo a respeito? Né? E aí a gente, claro, a gente estava num contexto, né, discutindo, né, uma questão midiática, né, uma questão de dar esse caso, assim, porque essa cobertura, primeiro, assim, tinha uma postura extremamente antiética, né, por ferir a própria legalidade, a própria proteção legal desse sujeito, uma vez que ele era um refugiado da Guiné, um refugiado africano, e foi divulgado o pedido de refúgio dele, um portal no G1, e isso é ilegal. Né? Então, o Código, o Estatuto dos Refugiados, ele prevê essa cláusula de confidencialidade. Então, claro que havia essa dimensão ética que se remete diretamente a uma questão institucional, uma questão de lei mesmo, uma questão de proteção de direitos no sentido mais formal, né, que é o sentido do código mesmo, mas também havia outras questões aí que a gente ficou, né, se questionando, e eu fiquei me questionando depois, assim, em que medida também não é uma questão de mobilizar o afeto, né, mobilizar o afeto que, por mobilizar esse medo, né, por uma cultura midiática que investe no medo, né, como isso se desdobrou em manifestações de xenofobia, como se manifesta mais uma vez e sempre, né, na política, incidindo, né, e fazendo e potencializando essa aversão, esse medo do outro, né, desse outro que assume diferentes lugares. Então, o que eu diria é assim, acho que cada vez mais a gente não consegue esgotar a discussão política apenas numa dimensão institucional ou mesmo numa dimensão ideológica, ou seja, não basta para a gente apenas fazer uma crítica ideológica, criticar os sentidos, os significados, né, depositados ao longo do tempo sobre determinadas figuras, sobre determinados processos, porque é algo de muito mais visceral, muito mais irracional que movimenta, né, essas relações e que faz com que isso assuma perspectivas extremamente reacionárias ou, pelo contrário, extremamente, né, produtivas e afirmativas, né, como quando a gente busca, né, diante de toda uma cultura da tristeza, digamos assim, essa cultura do medo, essa cultura da submissão, a gente busca criar vínculos que nos fortaleçam e que nos permitam continuar investindo em determinados modos de vida que são de afirmação, de criação e que buscam sair desses limites muito estreitos, né, em que o poder de polícia ou essa política num âmbito mais institucional, né, formado, busca modos de vida nos quais elas buscam nos restringir. Né? Então, essa seria claro, um dos enfoques possíveis para a gente pensar, né, o afeto como política, uma política que investe sobre os afetos, que investe, né, ou potencializando, ou levando, né, esses corpos a uma impotência extrema ou a uma decomposição de relações, inclusive de
possibilidades, né, de convivência e de cocriação. Por outro lado, né, e aí eu queria trazer mais diretamente o quanto essas coisas se relacionam de maneiras às vezes bastante complexas, né? Nós sabemos que o medo, ele também tem muito a ver com a forma, né? Tem muita, eu pelo menos como pesquisador de cinema, a gente trabalha muito em como, ao mesmo tempo também, a gente pode ser afetado, a gente pode ser mobilizado, né, de diversas formas, a partir de estratégias, a partir de regimes visuais muito específicos. Né? Isso, e aí a gente pode pensar que o medo também ele nos traz para essa ideia de uma série de códigos, toda uma codificação visual que faz com que a gente, né, que pode potencializar, digamos assim, catalisar certas respostas corporais. E aí a gente tem uma dobra aí do conceito que começa a tornar as coisas mais complexas, que é a própria ideia de fato, assim, a gente consegue pensar no afetivo como algo exterior ou apenas que precede essa dimensão do que é formado, do que está estruturado em torno de uma rede de significações, ou isso também permeia e muitas vezes retorna a partir dessa construção de sentidos, dessa rede de significação. Então, o que eu quero dizer com isso ao mesmo tempo, surge toda uma discussão sobre o afeto também está vinculado a uma certa pedagogia, né? Inclusive a ideia de que a gente aprende a sentir determinadas coisas de determinadas formas. Né? Então, percebam que a gente é como se a gente tivesse o tempo todo vendo se entrelaçarem essas instâncias. Né? Então, não por acaso alguns autores vão perceber primeiro, né, a tentativa de fugir de certas dualidades conceituais e de abordagem, né, do formado e do não formado, né, que remete a algo talvez muito mais antigo, que é essa relação entre mente e corpo, né, entre uma racionalidade e uma corporeidade, digamos assim. Então, voltando ainda falando um pouco de Spinoza, né, pensando em como nessas políticas do afeto, né, em como elas implicam uma dimensão de como elas implicam uma dimensão de investir mesmo, né, numa possibilidade, numa submissão e uma retração desses corpos. Acho bastante revelador, né, que o Spinoza, e aí mais uma vez, né, a partir do comentário de Deleuze, né, ele identifica essas três grandes figuras da tristeza, né, que seria o sacerdote, o tirano e o escravo. E aí pensando, né, e aí ressaltando, na verdade, que essa figura do escravo, ela diz respeito não tanto a esse escravo subjugado pela força, mas uma escravidão muito mais voluntária, né? Uma escravidão que é de uma aceitação da docilidade, de uma cumplicidade com a tirania, com o poder, com a força. Então, é a partir dessas figuras, né, que ele usa como quase casos emblemáticos, que ele vai falar dessa cultura da tristeza, né? Dessa cultura que opera a partir da impotência, a partir da decomposição de forças. Então, é a partir daí que ele percebe essas tonalidades afetivas, digamos, que envolvem a questão do ódio, da culpa, do medo e do remorso. Então, por outro lado, né, e aí, voltando ainda para aquele segundo eixo que eu falava, a gente tem essa, como eu falei, a pedagogia, né, e essa complicação entre esses diferentes fatores, né, como essas instâncias se relacionam, e aí me chama muito a atenção uma frase que é o Stephen Chavire, que ele cita, mas ele atribui ao William James, que ele fala, né, que assim, eu não tremo porque tenho medo, né, pelo contrário, eu tenho medo porque eu tremo. Então, de certo modo, é uma questão da ordem do afeto que está colocada aí, porque é a questão do, né, assim, em que medida também o modo como eu formulo a minha experiência, como eu formulo a minha maneira de aprender as coisas não está permeada por essa instância do físico, por essa instância do conforto. Então a gente poderia dizer que, de fato, o medo ele é algo que precede essa racionalização na medida em que muitas vezes ele gera uma resposta automática, ele gera uma resposta muito mais dessa ordem corporal, do visceral, do que propriamente do discernimento. Pensar esse medo como algo que faz sentido. Então, e aí, onde é que eu acho que esses dois eixos eles meio que se encontram? Né? Justamente no fato, primeiro, quando a gente fala de determinadas linguagens, determinados códigos, de regimes visuais,
Vou deixar essa câmera enche aqui. Seja para despertar esse medo, ou seja para despertar a comoção, como é o caso do melodrama, por exemplo. E também do lado dessas políticas ou desses discursos midiáticos que investem sobre o medo, em ambos os casos, eles investem diretamente sobre essa dimensão muito mais irracional, essa dimensão muito mais do que não passa por uma distância argumentativa, que a gente poderia dizer que, de fato, falando da mídia, da imagem midiática, o que a gente tem é, embora haja uma prerrogativa, né, auto-assumida, que é uma esfera de argumentação, de diálogo, de informação, o que a gente vê é cada vez menos uma abertura, ou sequer uma preocupação, ou um esforço em lidar, de fato, com a dimensão do que é argumentado, do que é debatido. A gente vê que a estratégia, né, e o modo como esses regimes visuais eles operam é cada vez mais, né, ultrapassando ou contornando essa dimensão que a gente, de fato, pode discutir pautas, discutir questões e se colocar a partir de algo mais formulado em termos de posicionamento político. Bom, nesse caso, eu acho, então, que se a gente tem sempre essa questão para o afeto como algo que nos leva a precisar sempre entender, né, de que modos esse corpo ele lida com essas formulações, com essas formas e com essas maneiras pelas quais ele afeta e é afetado. Me parece interessante pensar, então, né, quando a gente vai falar de obras, quando a gente vai falar de certas imagens, né, que a gente poderia dizer imagens midiáticas, ou imagens tecnológicas, ou imagens artísticas, né, isso me parece muito mais servir quase como um laboratório onde a gente pode ensaiar aproximações a essas distâncias, a essas problematizações que o afeto nos traz, e a partir daí talvez pensar algo muito mais complexo que a própria vida na qual a gente está imerso e essa grande rede de relações na qual a gente atua. Então, daí eu trago na pensando, então, como, de que modo esses regimes visuais, né, essa codificação da imagem do corpo, incide sobre cada corpo singular, digamos assim, né? Eu propus como um recorte talvez bastante específico para pensar essa relação de afeto política, justamente, né, dado que a gente está imerso em uma série de regimes de codificação do corpo, né, uma série de, digamos, modelos ou formas a partir das quais esse corpo ele é apresentado, recortado, representado, né, talvez, será que então, né, assim, pensar, né, não falar do afeto como algo que é exterior, que busca uma posição de exterioridade em relação a essa codificação, mas pensar dentro desses próprios regimes, de que maneira é possível a gente falar do afeto, né, nesses regimes. Então, de certo modo, a questão aqui é, né, como problematizar essa separação entre algo que escapa ao âmbito daquilo que a gente formula constantemente, ao âmbito daquilo que a gente codifica, daquilo que a gente assume uma forma mais ou menos cristalizada, e essa dimensão do corpo, essa dimensão excessiva, essa dimensão de uma força de intensidade que não se deixa representar ou que não se deixa conter por esses próprios regimes visuais. Então, isso parte, né, e aí talvez seja o caso também de apontar algo o que é que me desperta a necessidade de fazer esse tipo de pergunta, que é justamente o fato aí de um certo apreço, né, por todo um universo, todo um mundo de imagens aí que nos são colocadas e que eu acho que é importante a gente tentar pensá-las para além de algo que é meramente da ordem do que já está cristalizado, do que é o clichê, do que seria, digamos, estéril do ponto de vista de criação e engajamento afetivo. Como é que a gente pode pensar com possibilidade de, a partir desses próprios regimes de codificação do corpo, buscar maneiras de trabalhar criativamente, né? E buscar formas a partir das quais, maneiras a partir das quais esse corpo consegue vias para expressar-se, para continuar criando, para continuar investindo na sua potência. Então, eu tenho falado bastante dessa ideia de uma codificação, né, de regimes visuais codificados,
codificados. E aí, acho que talvez uma forma de tornar isso um pouco, né, de sintetizar um pouco essa ideia, seria a partir dessa citação do Brian Massumi, que ele vai definir de maneira muito ligeira, claro, nessa citação específica, que seria essa ideia da codificação. E aí eu faço questão também de colocar, né, qual é o termo a que ele está se referindo, que é o coding, porque ele faz essa diferença entre o code e o codification. Mas, como eu achei bem complexo do ponto de vista de tradução da cor dessa diferença, eu proponho chamar esse code do codificar também, da instância que é codificado, mas aí chamando a atenção para o fato de que essa diferença que o Brian Massumi faz é justamente porque ele fala, né, de uma instância que é de codificação, que é de uma codificação muito mais, digamos assim, acabada, formal, legal, né? Então pode falar tanto das normas morais, dos valores morais, das normas sociais, das leis, como, claro, uma instância de codificação que incide sobre o corpo, mas aí ele está interessado também em outro tipo de codificação, que ele chama de corpo, que é esse tipo de modelagem, digamos assim, essa constituição de modelos e regimes de apresentação e de apreciação do corpo, que não são necessariamente pautados por essas regulações formais, mas através dessa acumulação de regulações já constituídas, condensadas nos corpos como hábito. Então, e aí ele fala que inclui a crença, né, lembrando que o Spinoza fala lá da figura do sacerdote, justamente como essa figura que instaura uma ordem moral, na medida em que ele traz uma doutrina e traz leis sagradas que não podem ser contestadas, devem ser seguidas, então ele cria essa grande hierarquia, uma hierarquia de valores ao qual o sujeito pode apenas se submeter, fazer parte daquela lógica. Por outro lado, ele está falando que isso é sentido e significados habituais. Veja, a gente está lidando com sentidos e significados habituais, a gente está lidando justamente com essa cristalização, com esse acúmulo de formas já dadas, já exauridas, já de certo modo consideradas estéreis. Então nós poderíamos dizer que sim, partindo de uma certa compreensão do afeto, é como se o afeto estivesse fora, ele não passasse por aqui, ele não passa por uma dimensão de potência, mas da ordem da cristalização, de um enquadramento, né, do corpo, inclusive para aquilo que deixa de fora essa potência. Mas justamente por entender, né, que esse universo de signos e de formas, eles podem ser reinvestidos, se é que eles podem ter algum valor para nós, né, e aí, né, claro que é inevitável, uma dimensão pessoal e mensal, né, esse universo de imagens que me interessa e que às vezes nos interessam, eles podem ser pensados criativamente, é tentar buscar então, né, em que medida o afeto pode ser encontrado a partir daí, em que medida, portanto, né, o corpo ele pode encontrar brechas, digamos assim, por onde romper essas significações habituais. Então, eu passo para algumas imagens. Mas antes só deixando claro, né, que assim, o Chaviro, né, para voltar para ele, em determinado momento do texto dele, ele faz essa formulação que eu acho que sintetiza também muita coisa, quando ele coloca justamente essa possibilidade de que esse possibilidade de que o corpo encontre uma margem de criação, digamos assim, a partir desse código, a partir dessas formas já estabelecidas. Quando ele fala, né, e aí, claro, ele está falando aqui em um contexto específico, mas eu acredito que em certo sentido isso pode ser ampliado, né, que ele fala que há sempre alguma margem ou resíduo entre as demandas ideais do papel desempenhado e a atualidade do performance, da performance que tenta preencher. Em primeiro lugar, ele está falando, né, de performance no sentido mais amplo do que o artista da performance, né, ele está falando de quando você se engaja na performance de um determinado papel, mas ao mesmo tempo está falando aqui, né, em grande medida, dessa ideia do ator ou da atriz que incorpora um determinado papel em busca de desempenhá-lo, mas que há sempre essa ideia de uma defasagem entre esse corpo, entre essa presença muito singular, e essa ideia de um modelo que esse corpo vai incorporar, ou ao qual ele vai em determinado momento da vida. Então, o que eu diria de acordo com o que me parece que de acordo com essa citação do Chaviro, né, a gente teria uma ideia que, de certo modo, é como se todo o corpo, né,
todo corpo singular, todo corpo na sua materialidade, ele funciona uma espécie de excesso em relação a esses modelos, em relação a essas formas. Então, e talvez, né, a partir daí, a gente não tenha sempre política, a gente tem a possibilidade da política quando esses corpos eles vão, de alguma maneira, nos fazer ver essa defasagem. Eles vão chamar a nossa atenção para essa defasagem. E aí, um pouco mobilizado por essa pergunta sobre, né, onde a gente vê aparecer essa defasagem e que questões ela nos permite levantar, né, que questões políticas, que questões afetivas mesmo elas nos permitem levantar, eu penso em algumas imagens, né, ou algumas questões que andaram me interessando ultimamente. Para começar, eu queria passar dois trechinhos, né, rápidos de um filme brasileiro de 2010 que se chama Riscado. Alguém aqui viu Riscado? É do Gustavo Pizzi, né? E aí é um filme que eu tenho um grande apreço por esse filme. Acho que é um filme muito valioso, não só, né, no tipo de universo ali que interessa a ele, como também no tipo, acho que o próprio filme ele é resultado de uma composição aí de relações muito interessante, que é entre o Gustavo Pizzi, que é o diretor, e a Karina Telles, que é a atriz, né, protagonista do filme, que tem aí uma presença que ultrapassa muito, né, o lugar de atriz para ser aquela que está diretamente trabalhando no roteiro, na criação, né, e é como se o filme todo fosse muito interessado nesse corpo, no que ele é capaz de fazer, no que ele é capaz de performar, né, e ao mesmo tempo, né, internalizando também como essa espécie de dobra, né, a própria figura da atriz, a própria ideia, né, de representar um papel, não tanto do ponto de vista dramatúrgico, mas do ponto de vista de como esse corpo ele atende a esses diferentes modelos, digamos assim, esses diferentes regimes visuais que ele em alguma medida incorpora. Então eu vou passar dois trechinhos aqui e depois eu falo mais diretamente sobre eles. Oi, eu cheguei. Oi, eu cheguei. Não, você falou com o Carlinhos, né? Sua Bianca. Eu quero que você vá até a cozinha, tá? Aí você pega o bolo, já traz ele aceso, canta parabéns, o Happy Birthday, né? Isso. Lê o bilhete, aí depois você pode ir embora. Tá bom. E você quer que eu fale o bilhete com sotaque, como se fosse americano? Não precisa. Você faz o que você quiser. Tá bem. Eu quero. Chega muito perto do meu pai, assim. Sentar no colo, ficar dando beijinho, pegando nele. Que minha mãe é uma senhora, acho que ela fica meio constrangida. Você tira a roupa não, né? Não sou prostituta, não. Sou atriz. Pode ficar tranquila. Não, Tá? de jeito Não, eu nenhum. entendi direitinho o que você quis dizer. Agora você podia ter escolhido outra coisa, né? Porque a Mary, enfim. Né? Eu faço a Carmen Miranda, faço a Betty Page, faço várias outras coisas. Eu sou bem profissional, inclusive. Você podia me pagar logo, né? Ah, é. Tá aqui, é. Depois você tá na segunda, como a gente combinou, tá bom? Posso ir? Dá 5 minutinhos. Que eu quero fotografar tudo, tá? Tá lindo. Happy birthday
Oi, tudo Eu bem? te liguei. Nossa, fala com o Carlinhos, né? Sou a Bianca. Eu quero que você vá. Permitem, né, falar sobre afeto a partir desse filme, né? Eu diria que, em primeiro lugar, no próprio ponto de partida dele, né? Acompanhar essa figura, essa protagonista, né? Dentro da delimitação de um universo muito próprio, né? Acho que diz muito sobre afeto, diz inclusive sobre. Eu lembro sempre de uma citação do Deleuze que ele fala, né, dessa ideia de pensar uma vida a partir dos afetos, né, que a compõem, né, os afetos nas quais essa vida se engaja ou se envolve. Né. E ele dá o exemplo do carrapato, que ele fala que o carrapato é movido por 2 ou 3 afetos. Assim, e ele se fecha a todos os demais, e aí ele fala que pensar, né, o modo de vida, né, o afeto como modo de vida, né, diz respeito a selecionar e a compreender também que afetos te movem, aos quais você vai circunscrever uma possibilidade de vida. Né? E aí parece interessante como, né, delimitando o universo dessa personagem ao longo do filme, o que está em questão aí são essas paixões, né? Aquilo que a move. Mas para além disso, aí falando mais diretamente, né, dessa outra instância que é a da codificação do corpo, acho que o filme encontra uma forma muito sagaz de apresentar essa relação, de pensar esses corpos em relação, de pensar essa ideia entre um físico ali que está presente e uma espécie de modelo ao qual eles remetem, não apenas, né, por essa questão mais aparente, né, de que essa personagem está o tempo todo se engajando, né, ou precisando performatizar certas figuras já emblemáticas, né, nas quais fica, de certo modo, aparente, né, essa diferença constitutiva, né, em relação ao modelo incorporado. Então ela vai aparecer aí em Carmen Miranda, mas porque mais até do que falar dessa disparidade em particular, né, e de como ela é tão sintetizada por essa imagem da atriz dançando ao mesmo tempo que sobre o corpo dela se projeta a imagem da Betty Page, né, colocando em relação direta, né, essa ideia de um corpo que é modelo, né, de um corpo que faz parte de um certo imaginário midiático. E essa presença que ao qual ele vai se relacionar, né, e perceber essa diferença entre esses corpos, mas mais do que isso, não é apenas simplesmente pela Karina Telles e por essa diferença em relação ao Betty Page, acho que não é disso que se trata, mas de pensar cada uma dessas visualidades como algo que por si só já traz uma ideia de defasagem. Né? Então, o Xavier ele fala, né, da própria Marilyn Monroe como essa ideia de celebridade, como algo, né, que é fora do alcance do que ele chama de sujeito empírico que a personificou. Então ele fala, nem Marilyn Monroe conseguiu ser plenamente Marilyn Monroe da forma como esse corpo era pensado como modelo, era pensado como um corpo investido de uma série de códigos, uma série de imperativos, digamos. Então, e aí o Xavier continua falando, né, que assim a fatalidade da sua morte, né, da Marilyn, é também a sua capacidade de fazer jus ao próprio glamour. E aí algo que ele fala em outro momento, né, não mais se refere diretamente a Marilyn Monroe, mas
portanto, qualquer instância é tão válida ou autêntica como qualquer outra. Então, essa ideia, mais uma vez, de uma deshierarquização, na medida em que cada corporalidade vai exceder, de alguma forma, essa ideia de modelo. E aí, por que isso se torna relevante para a gente pensar certas intervenções políticas? Porque esses regimes, eles vão aparecer, esses regimes visuais, essas figuras, né, emblemáticas, elas reaparecem em contextos nas quais há um tom muito mais diretamente político naquilo que essa incorporação, né, o que essa performatização desse ideal deixa ver. Então, algo um acontecimento, digamos assim, um acontecimento artístico que me chama muito a atenção é uma das performances dessa dupla chamada Las Gemas do Apocalipse, ou As Regras do Apocalipse, né, que é um grupo formado pelo Pedro Lemebel, o escritor chileno, e o Francisco Castro. Eles têm várias performances, mas uma delas, da qual a gente não tem praticamente registro, é uma performance chamada Adeus Normandie, que eles irrompem, digamos assim, na noite da última sessão de cinema do Cine Normandie, vestidos como celebridades, no tapete vermelho, e aí exagerando parodificamente todo esse imaginário vinculado à ideia da celebridade, então pingando colírio do olho para, de forma muito reverente, simular essa ideia de uma comoção, de uma atuação over, né? Mas isso trazia, essa performance foi realizada nesse cinema de Santiago do Chile, na sua concessão, e aí eu acho interessante a leitura que a Francine Maziello, que é uma teórica argentina, ela faz dessa performance. Primeiro, ela contextualiza, falando de como esses cinemas eles eram lugares possíveis de reunião de intelectuais na época da ditadura de Pinochet. Mas aí ela, para além de chamar a atenção para esse lugar, para o modo como esses lugares eles foram sendo sucessivamente minados, né, e destituídos como possibilidade de uma articulação política, para além disso ela coloca algo aí, né, que é a própria ideia de usar essa defasagem para pensar uma ideia de relação norte-sul. Então, a gente poderia falar que, a princípio, qual é o interesse em fazer o uso de uma figura, né, de uma celebridade no imaginário hollywoodiano, num contexto político em que a própria ideia de Hollywood, a própria presença dos Estados Unidos aparece como algo extremamente reacionário e tudo vinculado a essa cultura como algo extremamente reacionário para aquele contexto nacional. E aí ela faz justamente essa leitura dessa chave paródica. Primeiro ela fala, né, que essa ação performática, ela lembra do peso simbólico de Hollywood, não apenas como afirmação da identidade da pessoa que está vestida, uma afirmação da identidade que está através do estilo, então se dá através aí de toda uma artificialidade deliberadamente assumida, mas também por tratar parodicamente dessa relação, né, de uma relação aí geopolítica mais ampla. E o Pedro Lemebel, ele depois escreveu sobre essa performance, né, e aí eu acho interessante como ele coloca isso, que ele fala, né, que aquele mais pobre, que ficava situado aquele cinema, ele por uma noite sonhou teatro chinês e veio tropical do sexo cinematográfico. Uma Malibu de latas, onde o universo das vidas se espelhava no conteúdo do terceiro vista. Veja, se eu trago esse exemplo é porque o próprio Lemebel, né, ele traz todo o histórico aí de engajamento, né, de uma vinculação muito afetiva com todo esse imaginário das vidas, do imaginário hollywoodiano, que é algo que ele sempre traz para a literatura dele. Então, isso me interessa é mais, né, pela possibilidade de falar mais uma vez, né, como estamos, sobre como esse imaginário, né, hollywoodiano, esse imaginário dominante, hegemônico, ou como quer se queira chamar, ele incide, né, em contextos para os quais ele não é absolutamente adequado, digamos assim, mas exatamente porque essa apropriação ela não se dá numa chave ideológica ou de denúncia da alienação, mas pelo contrário, através de um apreço por esse imaginário. Então, apenas a partir do fato de que um artista ele trabalha com esses materiais, né, com esses signos dessa cultura, né, como algo que é matéria-prima do trabalho dele, como algo pelo qual ele manifesta um interesse afetivo, criativo muito forte, é que a gente pode pensar em como, né, se faz necessário problematizar isso para ver o que é possível, digamos assim, salvar esse imaginário, o que é possível, né, fazer a partir dele, né, inclusive de uma forma que exceda uma leitura mais diretamente
dentro do sistema, digamos assim, mais diretamente feita pela chave da alienação, pela chave da crítica ideológica, pela chave de um distanciamento. Bom, e aí, se nesses exemplos, né, o que aparece, mas que acompanha, né, os afetos nas quais essa vida se engaja ou se envolve, né, e ele dá o exemplo do carrapato, que ele fala que o carrapato é movido por 2 ou 3 afetos, assim, e ele se fecha a todos os demais, e aí ele fala que pensar, né, o modo de vida, né, o afeto como modo de vida, né, diz respeito a selecionar e a compreender também que afetos te movem, aos quais você vai. Esses exemplos que aparecem mais diretamente a seria de Hollywood, né, como uma verdadeira máquina, né, de criação de imagens e de formas e de significações. Acho que o que a gente tem também é essa possibilidade de pensar uma certa relação temporal com esse universo midiático, com esse universo de imagens, né, que também se funda num acúmulo que essas imagens tem de colocá-las em relação e pensar aí numa ideia já de repertório, como esse repertório, ele, em certa medida, nos forma, né, e como, em certa medida, também ele se organiza para delinear ali uma certa sensibilidade. Então, um outro exemplo de filme que eu queria trazer para pensar, né, como essas imagens elas vão sendo incorporadas, né, como uma apropriação estética. Eu queria falar de Batiguano, né, mostrar um trecho de Batiguano, que é esse filme de 2014, do Davi Teixeira, em que Batiguano basicamente se centra nessas 2 figuras, né, que estão vestidas de Batman e Robin, e aí eles estão, tem todo um contexto aí, uma certa ficção fantástica, em que eles estão num contexto social que está passando por uma crise de uma doença transmitida pelas fezes do morcego, e aí tem muita gente morrendo, então se constitui todo um universo apocalíptico a partir daí, né? Então remetendo diretamente ao âmbito da fantasia, e esses personagens que se retraem num universo ali, num espaço muito delimitado, né? no qual eles vão se recolher, digamos assim. Né? E aí eu acho que é bastante revelador, digamos assim, bastante significativo o quanto esse espaço, né, delimitado, ele é conjugado a partir dessa incorporação de referências muito heterogêneas. Então, eu vou passar um trechinho e a gente fala mais sobre que medida, né, eu acho que se dá essa incorporação. Dessa vez peguei tudo no Carrefour, estava com causa absoluta. Saquearam tudo. Ele nunca mais cantou. Estava sem chuva. São eles, além disso, são da vida. Não existe razão para assistirmos isso. É uma onda. Ignora a força cósmica, espera por um Salvador.
engravidadas, me joga para baixo. Eu fiz uma rosa. Não é casaco, não, eu realmente fiz o cheiro de rosa. Rosa. Ela usa outra encarnação, eu estou sentindo o personagem. Lembra aquelas luzes aqui dentro, depois das imagens? Eu realmente senti aquele planeta sob cilindros inacreditáveis pulsarem na boca, no silêncio da Terra. Depois o sol acaba com a pistola que fica para te ouvir. Fazendo muito barulho, para que tanto ruído? Temos provisões, estamos vivos, entendeu? Excelente. Quer trocar de roupa? Algumas coisas que me chamam a atenção do Batman, pensando até no contexto de realização do filme, claro que em primeiro lugar essa ideia dessas presenças em cena, né, desses corpos deliberadamente apresentados como corpos decadentes, né, esse Batman e esse Robin envelhecidos que tem uma relação entre sair para fazer pegação à noite, mas que passam a maior parte do tempo confinados nesse espaço, esse Batman que já não tem um braço, né, que anda meio se arrastando. Acho que há diretamente esse investimento na ideia de um corpo decadente, né, de um corpo em decadência, e ao mesmo tempo, né, confrontado por uma espécie de museu de imagens, né, como se ao longo do tempo, do acúmulo dessas imagens, a gente fosse tendo uma multiplicação das possibilidades de colocá-las em relação também. E a partir de um distanciamento desses contextos, né, nos quais essas imagens foram inicialmente veiculadas, a gente pudesse pensá-las como um repertório mais amplo mesmo, que estivesse aí para ser apropriado, que nessa apropriação falasse algo da nossa própria relação com as imagens e de como colocar em cena, no caso, né, tornar visível numa obra, como é o caso de Batman. Esses corpos se relacionando com essas imagens é uma forma também de comentar sobre esses diferentes regimes, né, que um corpo pode assumir e, mais uma vez, sempre pontuando, sempre colocando em relevância a essa condição de fragilidade desse corpo, mas, ao mesmo tempo, uma presença que se nutre, né, que se alimenta desses repertórios que investem neles. Então, acho que há essa relação de apropriação e de rearticular essas imagens, né, mas há também um investimento aí que nos leva para um tipo de registro que é bem diferente do que se tem entendido, né, no contexto do cinema brasileiro contemporâneo como o cinema do afeto, que é uma espécie de termo, né, de conceituação que ganhou muita força nessa produção que se convenciona chamar de novíssimo do cinema, e que quando se fala do cinema do afeto é sempre esse cinema do cotidiano, esse cinema de uma rarefação, de uma cada vez mais desdramatização e de uma busca de colocar em evidência esse corpo na sua presença, né, para além de qualquer código narrativo ou relação de contaminação
contra-tendência, digamos assim, em que, deixando um pouco de lado essa ideia de que o cinema que é do corpo, né, porque vai buscar cada vez mais apresentar esse corpo na sua materialidade, na sua sensorialidade, né, tirá-lo da dimensão de personagem ou de representação, a gente vê pelo contrário aí quase que uma contrapartida que é esse investimento muito deliberado no artifício, na artificialidade, ou seja, né, quase o oposto desse esvaziamento desses códigos que se escrevem sobre o corpo. Né? Então, se por um lado essa estética do cotidiano ela evade essa codificação dos gêneros narrativos do cinema, né? A gente tem aí outros cinemas, outras estéticas, e que pelo contrário é quase como se não houvesse aí nenhuma crença numa apreensão mais imediata desse corpo que não passasse por todas essas mediações. E aí, algumas questões que eu me coloco é essa. Será que é de fato possível falar em afeto nesse tipo de cinema, ou pelo contrário, né, como algumas pessoas pretendem, a gente tem pelo contrário um esvaziamento do afeto a partir do momento em que a gente vai adicionando essas camadas, né, adicionando esses registros e cada vez mais trazendo para uma esfera em que a gente coloca esses corpos em relação com todo o universo midiático aí já muito reelaborado e reprocessado ao longo do tempo. Então, será que é possível de fato pensar uma dimensão afetiva a partir da apropriação dessas imagens, né, do modo como esses realizadores, esses artistas, né, eles buscam apresentar um modo de relação possível com essas imagens, né, imagens que são muito heterogêneas, mas que em maior ou menor grau remetem ou a um cinema tradicional, ou a publicidade, ou a uma plasticidade, digamos assim, dos corpos, tal como eles são filmados e apresentados. Né? É algo que acho que tem muito a ver com essa possibilidade de buscar uma compreensão transversal do afeto, né? Que justifica, né, falar, né, numa dimensão, numa intensidade afetiva, não a partir da sua capacidade de se distanciar desses códigos, dessa forma, dessa hiperelaboração, né, formal dessas imagens, mas pelo contrário, buscando atravessá-las para encontrar novas potencialidades expressivas ali onde a gente entenderia que o que opera é o clichê, o que opera é uma lógica de entretenimento industrializada, né, hegemônica. Então, eu diria que isso tem a ver, claro, né, com o esforço para insistir no afeto não como algo que vai categorizar um tipo de regime visual, um tipo de estética, o cinema de fluxo, o novíssimo cinema, né, mas algo que tem a ver com a nossa relação com as imagens e como muitas vezes essa relação que a gente trava com as imagens, ela é assimilada e internalizada pelas obras, apresentando, né, essa relação de corpo, né, que na verdade assim, é pensar as próprias imagens como corpo, né, como corpo de imagens. Assim, elas têm uma materialidade, elas nos afetam de alguma forma e elas também são afetadas por nós. A gente intervém nelas, a gente recorta, recombina, né, compõe novos todos, digamos assim, novas obras a partir dessas vinculações entre regimes heterogêneos. Então, quer dizer, assim, em que medida também não há algo da dimensão do encontro e da dimensão do investimento afetivo mesmo, e no que é possível ainda criar isso que já pareceria esteticamente esgotado ou estéril. Então, essas são algumas questões que eu levanto. Eu tinha mais alguns exemplos que eu poderia continuar colocando, mas como a gente está chegando quase na hora, eu queria deixar um tempo no final para que vocês possam colocar questões que vocês tenham, ou críticas, ou comentários,